Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje um ObraCast temático. Hoje nós vamos falar de um tema. Estou aqui com meu amigo Leandro Barbancho, o maior vendedor do mundo, para a gente falar de vendas. Que responsa. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado pelo convite. Esse assunto para nós é bem tranquilo, acho que vamos aproveitar esse tempo aí para fazer uma entrega legal para a sua audiência e para todo mundo que é interessado nesse assunto e que cada vez mais está sendo incluído dentro do movimento que você está criando aí, né, Evandro? Leandro, a ideia, né, a gente fez lá juntos, né? Nós vamos falar hoje do Constru Vendas. Legal. A gente já fez um evento, né? Foi muito bom, muito bom. O pessoal te elogiou muito a estrutura que a gente conseguiu criar, o ambiente que a gente conseguiu criar, e por isso a gente vai fazer a segunda edição. Por isso vai ter replay. Né? Muito bom. Mas o principal, Leandro, que eu acho que é assim que eu queria começar o programa, o que é? Cara, você fala de obra, você tem uma audiência X. Aí eu falo de piscina, o pessoal é o sonho, então a audiência aumenta. Mas a hora que eu falo de vendas, cara, aumenta muito, né? Ou seja, por quê? Porque é a grande dor, né, cara? Sim. Não existe, todo mundo quer crescer e não tem crescimento Sem venda. Sem venda, né? Então, assim, se você não vai conseguir tirar, né? Você não vai conseguir diminuir essa dor sua se não vender. E o cara que já está grande, a dor dele é não diminuir, Não baixar a venda. Não baixar a venda. Então, ele também tem que vender. Então, é um público que interessa muito, né? Eu acho que assim, né? Quando você fala do assunto vendas, a gente começa sempre que eu começo uma palestra, sempre que eu começo uma imersão, qualquer evento que eu vou fazer de vendas, eu faço uma pergunta: por que as empresas ou por que os vendedores têm problemas? E o problema único das empresas é não vender inicialmente, porque a venda é a que gera receita para você resolver todos os outros problemas. Sim. E aí, consequentemente, toda vez que a gente fala do assunto vendas, para quem já está vendendo, tem medo de diminuir vendas. Para quem não está vendendo tanto ainda, tem medo de investir porque não sabe como controlar. E o grande ponto é que, quando nós falamos de vendas, a gente tem que falar de pessoas. A gente tem que falar de estrutura de times, a gente tem que falar de organização. E uma coisa que a gente levou para o Constru Vendas, que eu acho que é o grande, que foi uma novidade para as pessoas, é um método de vendas. Sim. Eu acho que você bateu muito nisso, né? Quando você levou a gente no Constru Day, a gente fez aquela apresentação, era focado exatamente em mostrar para as pessoas a importância de um método de vendas. Então, na verdade, essa é até a primeira pergunta que eu ia te fazer, o primeiro tema que eu ia puxar. Por quê, Leandro? Porque as pessoas acham que venda é persuasão. Né? Vamos dizer assim, aquele vendedor chato, aquele vendedor, né? Papo de vendedor não cola mais, cara. Não. Hoje em dia, o cara que não tem processo, o cara que não tem um método a seguir, ele não consegue rampar, não consegue escalar, né? Então, assim, a importância de um método, ela é muito grande por alguns fatores, né? Vamos dizer assim, o primeiro deles, o que é? O vendedor antigo, aquele vendedor raiz, convencedor, isso, aquilo, ele tinha método. Com certeza. Ele não tinha consciência do método, mas ele tinha. Exatamente. Sempre teve. Ele sempre teve. Ele Sim. sempre fez agenda no domingo à noite. Ele sempre, de manhã, separou um pedaço para se preparar, porque... Vamos falar o meu método quando eu era corretor. Pô, você não ligava para ninguém antes de um certo horário da manhã, então o que você fazia de manhã? Você preparava a sua agenda. Não deixa de ser um método. Com né? certeza. Vamos dizer assim, então de manhã eu ligava, à tarde eu visitava. Então assim, só não estava escrito, né? Mas hoje em dia, como todo mundo gosta das coisas semi-prontas E visuais. isso fica muito mais fácil de ser passado, né? Sim. Vamos dizer assim. E o método Esteira de Vendas, né, que eu tive o prazer de estar com você lá no começo, de conseguir contribuir um pouco. Ajudou, né, na construção. Na construção, né? Ele serve para qual tipo de empresa, né? A gente fala muito aqui, Constru Vendas, né, Esteira de Vendas para construção civil. Mas qual que é a base? Explica um pouco melhor. Bom, o método, primeiro por que eu sempre falo que o método serve para forçar o que o ser humano tem dificuldade de fazer, que é repetir.
Então, o método vai forçar a repetição, repetição vai desenvolver novas competências e habilidades. O método serve, Wander, para qualquer processo de vendas. Eu venho da venda de um produto extremamente difícil, que era plano funerário. Depois eu passei por outros processos de vendas, né, mais complexos, como vender uma empresa, como vender um cemitério. E agora eu estou vendendo seguro dentro desse método. Sim. A gente já treinou vendedor de automóvel, a gente já treinou vendedor de sapato. O grande ponto do método é quem executa o método. E nós precisamos trabalhar, além do método, o comportamento desses vendedores para executarem. O que você mais escuta quando você pergunta para um cara que tem uma empresa de vendas, que tem uma equipe, você pergunta para ele, você tem CRM? O cara fala, tenho. E é bom? CRM é bom, mas o que é o problema? Os caras não alimentam CRM. Então o método é a mesma coisa, eu preciso de uma pessoa executando e repetindo aquele método. Sim. Então a grande dor no meu ponto de vista, quando a gente fala de método é, cara, eu preciso inserir o método nas pessoas. Eu preciso mostrar para as pessoas que o método não é para controlar, é para ajudar, otimizar tempo e melhorar a performance delas. Esse é o grande ponto do método. Serve para qualquer produto, serve para qualquer serviço. Lógico que quando a gente fala de serviço que é mais complexo, né, o método ele se desenvolve melhor, porque você tem várias fases da venda. Né? A primeira fase da venda ali que é um quebra-gelo. Então, quando a gente fala da estratégia, qual que é a estratégia para as pessoas começarem a falar com seus clientes? Depois, quando a gente vai falar do segundo passo da equipe, é o quanto esse cara é motivado, o quanto ele tem ali a autodisciplina, quais são os motivos dele. E aí você vai desdobrando no serviço em cada fase desse processo de vendas. Mas serve para venda de qualquer produto. Eu já treinei diversas pessoas, lógico que eu foco mais no serviço, né? Mas eu já treinei de diversos produtos aí. Eu lembro, a gente falando aqui, eu lembro de um caso de sucesso pra gente lá do primeiro Constru Vendas, que é o Felipe da Fernandes Tintas, né? Sim, né? Que produto, ele vende produto, ele não é produto. serviço, é uma loja de tinta. Ele vende produto, né? Então, um pequeno ajuste que ele aprendeu, que é o quê? Se relacionar melhor, né? Ouvir o cliente, ao invés de pura e simplesmente... se preocupar com a concorrência de preço, ele falou que já aumentou muito as vendas dele, né? Então, assim... quando você... nesse caso específico, que eu acho que é um case legal para a gente falar, cara, venda de tintas, né? Tinta pode ser uma commodity. Certo. Porque você tem marcas que são representadas por diversas empresas. Sim. Aí o cara tem uma marca própria. Aí ele precisa agregar valor nessa marca. Para ele conseguir trabalhar essa marca e trabalhar a diferenciação das grandes marcas. Bom, você está preocupado só com preço? Ele não tinha discurso, ele não tinha argumentação. O que nós trabalhamos com ele lá? Exatamente o que você acabou de falar. Cara, escuta antes de você falar o preço. Sim. E se você melhorar a sua marca, você não vai precisar vender tanto mais. Não é volume de vendas, é rentabilidade. Mudou completamente o jogo. Mas, aonde que estava incutida essa parte? Na negociação. Sim. Quando você fala da diferença de preço e valor, você está lá no passo da negociação. Então, cada passo do método, ele vai te entregar insights, vai te entregar possibilidades para você melhorar o seu processo de acordo com o produto, de acordo com a sua abordagem, de acordo com o nicho de cliente que você atua. Se você gera demanda, faz captação via internet, se você faz captação de forma presencial, pouco importa. A execução do método sendo executada, com certeza gera resultado. E a verdade é que o método, ele pode ser aplicado por qualquer empresa. E na verdade, ô Leandro, você sempre tem alguma coisa que você consegue melhorar as suas vendas, né? Porque, assim, a construção civil, ela... Tem muita gente que a gente escuta e fala assim, não posso fazer tráfego pago porque eu não consigo atender os clientes. Eu falo, cara, então o problema não está em você não fazer tráfego pago. O problema está em você não conseguir atender todos os clientes. Você tem que aumentar a sua equipe, você tem que preparar, melhorar a empresa, tem que gerar... Se você gera demanda, você tem que melhorar a sua entrega. Exatamente, é automático. Exatamente. Eu aprendi um negócio também outro dia, que foi o seguinte. Cara, você não fala não para o cliente, você fala o preço, né? Então, assim, se você está... Né, a gente tem muitos prestadores de serviço na construção civil. Se você está num nível de prestação de serviço onde você está vendendo todas as suas horas, sobe o preço da hora, pô. Com certeza. Você entendeu? Ou seja, né? Então, assim, não tem... A gente está fazendo várias coisas juntos, eu estou convivendo um pouco nesse público e eu acho que a gente falou já sobre crenças, né? Que você traz aí um pouco também
da crença das pessoas que estão nesse segmento. Mas eu acho que um ponto importante é que, desde sempre, para todos os produtos e serviços que a gente está trabalhando hoje, o cliente está no centro. A gente precisa atender a necessidade do cliente. Sim. Então, toda vez que você fala de melhorar ticket, de aumentar valor agregado, você tem que entender a necessidade do cliente. No módulo de negociação, quando eu falo de critérios, o que eu quero falar? Eu quero falar que não é o critério do Leandro, não é o critério do Evandro, não é o critério do cara que vende piscina, é o critério do cliente que tem que ser atendido. De acordo com esse critério, você vai precificar para mais ou para menos. O grande ponto, Evandro, é que as pessoas aprenderam a vender o que elas tinham, não o que o cliente queria comprar. Quando você fala assim, eu não tenho que falar para o cliente que eu não tenho, eu tenho que escutar o que ele tem o que ele tem de necessidade, quais são as vontades e os anseios dele, e aí eu vou perceber se eu tenho capacidade de atendê-lo ou não. Sim, sim. E você tem que atender a necessidade dele. Eu até tinha separado um negócio para a gente falar aqui sobre produto, mas não era sobre negociação. Mas é a mesma questão do olho no cliente. Né? Eu fui fazer a devolutiva depois do Constru Vendas com um arquiteto amigo nosso. Sim. E ele me explicou como é que era o processo de cobrança dele. Eu falei, cara, você está cobrando de uma forma que é bom para você. Não é bom para o cliente. Não é bom para o cliente. Você está cobrando parcelas fixas mensais durante um período que é confortável para você entregar o projeto. Então, ele cobra 10 parcelas mensais. Então, na cabeça dele, ele não tem relação nenhuma entre o que ele recebe, de fato, e o que ele entrega. Então, o que acontece? Fica ruim para o cliente, porque o cliente quer entregar rápido, e fica ruim para ele, porque ele não tem urgência nenhuma em entregar. Então, às vezes, você tem que... No fundo, a percepção é que um está pagando muito e que o outro está recebendo pouco. Está recebendo pouco. E por quê? Porque na hora dele criar o produto dele, entre aspas, ele criou um produto que ele pensou assim, 10 parcelas mensais, eu pago o meu aluguel, eu pago a escola. Ele não pensou no problema do cliente, ele pensou no problema dele. O produto não tem que ser ninguém vai te pagar para resolver o seu problema. Exatamente. As pessoas vão te pagar para resolver o problema delas. Exatamente. Quanto maior o problema dela que você resolver, mais você pode ganhar por essa solução. Sim. Agora, toda vez que o cliente tem essa percepção de que ele está pagando para resolver o meu problema, ele vai se afastando da gente. E durante muito tempo, eu acho que o grande ponto hoje é que a gente precisa atualizar, e não é só na construção civil, é qualquer segmento, é qualquer serviço, é que hoje as pessoas têm acesso a muita informação. É diferente uma negociação de 4, 5 anos atrás, que as pessoas não tinham referência como elas têm hoje. E olha que a internet já está aí há bastante tempo, as pessoas conseguem pesquisar. Mas hoje não é só a internet, é a rede social, são os grupos. Né? Você tem grupos hoje que as pessoas estão mandando ofertas ali de diversas coisas. Né? Outro dia eu estava vendo a Fernanda, ela participa de um grupo, a minha esposa participa de um grupo de pessoas que vão para fora do Brasil, trazem coisas para o Brasil de grife, elas geram um leilão. Quer dizer, tem acesso à informação hoje de coisas que a gente nem imagina. Sim. Como é que eu vou me atualizar nesse mercado? Bom, eu preciso entender, de novo, eu preciso escutar o cliente. E para escutar o cliente, eu tenho que colocar ele no centro. Sim. O produto é importante, mas ele passa a ser muito mais personalizado, principalmente na construção civil. Né? Se até seguro eu tenho que personalizar, você imagina a construção de um imóvel, de uma piscina, de uma área para aquela pessoa. Sim. Então a gente trabalha muito, eu acho que precisa entender muito essa questão de o quanto informação as pessoas têm e o quanto elas esperam pelo que elas estão pagando. Sempre a expectativa está alta. Sim. E a outra dor que o método resolve muito grande, né, Leandro? É o seguinte, é que o método no processo comercial é o único caminho para a empresa depender menos do proprietário. Porque, assim, outro feedback aí de um cliente que não foi no primeiro Constru Vendas, mas vai no segundo, chama Luan. Já se inscreveu. Que é o quê? Cara, 70%, ele puxou lá o relatório de vendas do mês anterior, falando, cara, tô vendendo pra caramba. Eu falei, legal. Deixa eu ver seu relatório aí. Olhei lá, 70% foi ele que vendeu.
Não tem equipe, né? É o eu equipe. O cara tá. O dono da empresa é o principal vendedor. Aí quebra, Problema. Aí quebra o caminhão, ele precisa ajudar no caminhão. Então, ou seja, se quebrar o caminhão, cai a venda. Tipo assim, cara, o que o caminhão tem a ver com a venda? Nada, mas é que ele precisa se dedicar ao conserto do caminhão. Então, assim, ter um método de vendas é o único caminho para você poder se afastar do processo comercial. Né? O método é extremamente duplicável. E se você quiser escalar negócio, tudo que não é duplicável, você tem que tirar fora do seu processo. Então, se o método é duplicável, outras pessoas vão conseguir executar, show de bola, você vai conseguir escalar, não vai depender de você. Se você colocou um processo que não é duplicável, cara, esquece. É o que você está dando exemplo agora, né? É vida real. Pô, o cara tá vendendo, ele tá cuidando da gestão financeira, ele tá cuidando do caminhão, ele faz recrutamento, ele faz tudo. Tudo cara, bem. Traz só para o processo de vendas, que é a parte mais importante no meu ponto de vista, que é o que vai gerar receita. Cara, precisa duplicar, precisa ter outras pessoas executando e repetindo para que não gere uma dependência única exclusivamente de você. Porque senão você fica louco. Você não consegue pensar estratégia, você não consegue pensar soluções financeiras, porque a gente sabe que grande parte das empresas no Brasil tem questões financeiras a serem resolvidas, porque sempre está trabalhando esgoelado, com imposto, com margem, com pagamentos. Então, cara, a gente precisa... Eu olho muito, Evandro, sabe que a minha vivência agora de perto, nesses últimos... Eu sempre treinei corretor de seguro, mas agora eu estou do lado de cá. Sendo um corretor... Eu me aproximei muito da companhia seguradora e fui entender por que a companhia seguradora verticalizou. Cara, ela verticalizou exatamente para organizar e dar clareza do que cada processo e o ponto de importância de cada processo é dentro daquela vertical. Se a gente trouxer isso para dentro do nosso negócio, a gente falar de um processo de vendas, quando eu tenho um processo que eu consigo verticalizar e que eu consigo duplicar, depende muito pouco de mim o operacional de vendas. Sim. É muito mais estratégico. Eu tenho que olhar o relatório, eu tenho que olhar a margem, eu tenho que montar campanha. Agora tem Black Friday, todo mundo vai fazer campanha na Black Friday. Só que como é que o cara pensa a campanha Black Friday se ele tem que vender? Sim. Ele vai muito mais no achismo dele, ele não vai olhando para o mercado, olhando para os números, colocando as estratégias claras. Então, o método também ajuda a duplicar. Eu acho que o grande ponto é, para escalar, tem que ser duplicável. Entendi. E quando a gente fala, outro ponto vamos dizer assim, das dores do pessoal, a hora que eu tô lá dentro oferecendo o Constru Clube, oferecendo o Constru Vendas pro pessoal e tal, o que é? Não, mas eu não tenho equipe, a equipe comercial sou eu. Eu falo, cara, mas tudo bem, mas você precisa se preparar como equipe. Não tem problema nenhum, né? Não tem cabimento, não vai ter um escritório de arquitetura que tenha equipe comercial. Nós não estamos falando disso, mas você tem que vestir o chapéu de vendedor naquela hora e se preparar como equipe, né? Se preparar como comercial. Porque, assim, volto a falar, aquilo que você me falou outro dia sobre o Ricardo lá. Qual que é a função do Ricardo? Cada hora ele está num cargo lá. Vai assumir agora diretoria. Diretor. Agora ele é diretor. Vai ser diretor. Então, o Ricardo, seu diretor, né? O que acontece? Ele é muito mais um gestor de venda e guardião da cultura. Tá muito mais estratégico do que no operacional. É isso que eu tô falando. Só que quando eu boto o Ricardo... Esse é o papel do dono. Quando eu boto o Ricardo aqui, eu tô no outro já. Eu já fui mais estratégico ainda. Exatamente. Né? E o ponto que você falou, que eu acho que é interessante, né? Eu não tenho equipe, mas as pessoas que trabalham com você, elas estão pensando vendas? Elas estão preocupadas em atender bem o telefone para o cara querer falar, para o cara querer ligar? Porque eu sei que tem empresa que não vai ter equipe de vendas, tudo bem. Mas as pessoas que estão ali, elas estão pensando a importância da venda? Porque às vezes para o arquiteto, um projeto, cara, ele demora, tem um tempo de maturação dessa venda. Mas todas as pessoas que estão em volta ali precisam participar. O cara que vai entregar o projeto, o cara que vai fazer o desenho, o cara que vai renderizar a imagem. Todo mundo é importante. Sim. E quando você fala da preparação, aí eu acho que a cultura independe se eu tenho 1, 2, 3 ou 50 pessoas. Sim. Eu preciso ter uma cultura dentro do meu negócio de vendas. Sim. Mesmo que eu seja o principal vendedor neste momento. Né? As pessoas confundem um pouco a história da cultura com ter muita gente e fazer muito barulho. Isso é consequência. A cultura vai... Se você quiser.
Se você... A cultura vai houver além. necessidade. A cultura vai além disso. Cara, é muito mais o dia a dia. A melhor explicação de cultura que eu já... E ó, cara, que eu escuto podcast. E todo mundo fala de cultura. Mas a melhor explicação moda. de cultura que moda. eu escutei foi sua. Sabe o que é cultura? O que você consegue fazer todo dia. É o básico bem feito todo dia. Entendeu? Cara, isso é cultura, entendeu? Ah, minha cultura é de venda, mas você não consegue aplicar, então ela não é cultura. Não. Ela é a sua cultura que você gostaria de ter, né? E mas assim, não é a que você tem. A que você tem é o que você faz todo dia. E vivencia. E assim, ó, sabe uma coisa que as pessoas estão confundindo, né, a cultura com o que está escrito na parede lá, com missão, visão e valores. Que isso é importante também, né? Principalmente quando você fala de uma empresa, uma organização, tem que ter isso. Mas, cara, a cultura é exatamente isso. É o simples, bem feito todo dia. É saber que... vou dar um exemplo hoje. Hoje eu peguei parte da minha liderança para almoçar comigo. A gente tem um ritual 2 horas. Cara, eram 1:50, a gente estava almoçando. Eu vou parar o almoço para fazer o ritual? Não, quem está lá embaixo vai fazer o ritual sem os 3. A gente continuou fazendo. Lembra da duplicação. Entendi. Então, quando você duplica, quando você faz todo dia, as pessoas vão criar uma independência. Acho que o grande ponto é a gente precisa criar uma independência, a gente precisa confiar e conferir. Eu sempre falo, confia, mas confere. Né? Você dá autonomia para as pessoas, mas você sempre tem que estar ali direcionando, sempre tem que estar acompanhando. E isso serve para o coordenador e serve para o vendedor também. O vendedor pode ter autonomia, ele pode ter liberdade, o cara pode trazer novas ideias, mas você precisa estar conferindo, você precisa estar acompanhando, você precisa estar próximo para, em alguns momentos, gerar esse direcionamento. Essa é a grande dificuldade, né, Leandro? Todo mundo fala de delegar, mas todo mundo quer que o que está abaixo de... Todo mundo quer delargar. Ou delargar, ou que o cara de baixo venha pedir bênção para tudo. Aí não é delegar. Exatamente. Você entendeu? Então, tipo assim... Então, tem que confiar e chega uma hora que tem que assumir as consequências. Sim. Né? Vamos dizer assim, beleza, você foi lá, passou para a tua equipe o que tem que fazer, você tem que esperar e fazer. Que nem todo mundo fala lá. Sabe disso, né? Meu maior orgulho hoje é falar que eu não vou na obra. Cara, mas você que fez obra comigo desde o início, sabe que no começo eu fui muito até explicar para o meu sócio e para a minha equipe a importância. Como é que ia acontecer, certo? E beleza, e dali para frente, o meu sócio assumiu a obra e eu assumi o escritório. Hoje a gente já está num segundo passo, que é o seguinte, beleza, agora ele passando pro próximo e assim vai. Ou seja, mas tem que ter confiança, responsabilidade, assim por diante, né? Esse exemplo, Evandro, de duplicação, é método. Sim. Você no começo foi lá, você entendeu, você viu os pormenores, e quando você falou para o seu sócio ir, você já falou para ele, olha, acontece isso, isso, isso e isso. Cara, você vai conseguir resolver tudo? Não. O cara tem o jeito dele de fazer, ele tem as crenças, ele tem a forma como ele faz. Mas, às vezes, algumas coisas ele vai fazer melhor do que você. Então, e esse é o ponto. As pessoas duplicando os processos que a gente criou, ou que a gente acredita, desenvolvendo e fazendo melhores do que a gente pode fazer. Então, e assim, o que eu acredito também, tá, Leandro? Quando a gente fala do Constru Vendas, o que as pessoas acham? Que a gente vai ensinar eles a serem vendedores. Mas o que eles têm que entender é o seguinte... É que eles precisam ser já. Exatamente. O que nós vamos ensinar lá é o quê? É ele a ser um gestor de vendas, ele ter uma parte estratégica da venda, ele saber cobrar do vendedor o que o vendedor tem que fazer, ou até ele executar se ele for autônomo. Mas se ele não for autônomo, ele vai fazer o quê? Ele vai aprender a coordenar e a fazer essa gestão, que é muito mais importante do que argumentar. Do que negociar só. Evandro, sabe uma coisa? Isso é uma crença minha, tá bom? E eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu falo algumas coisas, mas assim, cara, você não ensina o que você não faz. Você não vai ensinar o cara a vender se você nunca vendeu. O grande problema hoje é que o dono de empresa, ele quer trazer o vendedor foda, ele quer trazer o cara que é muito bom, só que ele nunca vendeu nada. E pior, ele acha que esse cara bom, que bate meta, que sabe vender, tá solto no mercado. Como ele acha que tem líder disponível no mercado. O que eu mais recebo é o cara falando assim, Barbancho, indica um vendedor para mim. Eu falo, se eu indicar pro seu boto dentro do meu processo, amigo. Indica um coordenador para mim, amigo. Eu passo o ano aqui treinando meu cara, eu vou te dar ele agora.
Então as pessoas não entendem Primeiro que tem dentro que de uma aprender a empresa, fazer. você tem que fazer e você tem que formar. É o que eu falo, o investimento numa equipe de vendas, Evandro, não é só dinheiro. É tempo, cara. É tempo. Você tem que ter tempo, você tem que investir tempo nessas pessoas. As pessoas... Um dia você entrou na minha sala e falou, cara, como é que eu faço para ter um Ricardo? Você lembra desse dia? Lembro. O que eu te falei? Hã? Não lembro. Cara, pega o cara, bota do seu Sim, lado, o e cara tem que falando almoçar, você, jantar. tem que entender o que você tem que pensa. andar com você mais do que sua mulher, cara. No começo do negócio, ele tem que andar com isso você aí. mais que sua mulher. Porque se o cara não tiver do seu lado, não entender as suas ideias, não entender os seus valores, não entender como você senta numa mesa para negociar. Cara, até quando você tá estressado, como que você se comporta, como você faz a gestão da sua... Cara, o Ricardo já sabe como que eu sou. Tem dia que eu chego lá, cuspindo marimbondo, ele já sabe, ele já tá acostumado. Hoje é dia. Hoje é dia. Né? Se ele chamar, eu nem vou. E, cara, e o dia que a gente tá lá, que a gente tá celebrando, que a gente tá comemorando, tá tudo certo. Mas o Ricardo tá andando comigo desde o primeiro dia que eu montei o salão de vendas. Eu preciso controlar o Ricardo hoje? Eu preciso cobrar o Ricardo hoje? Não. Inclusive, para o projeto, ele sabe o que ele tem que fazer, até melhor do que eu. Sim. E duplica coisas melhores do que eu. Sim. Então, nós precisamos entender que quando a gente tem um negócio, a gente vai ter que treinar. A gente vai ter que investir tempo. Não é só botar o cara para dentro e falar, toma aqui a tabela, amigo, vai vender. Ó, toma aqui a tabela, pega o lead e liga. Não, mas peraí, o cara... Se o cara fosse bom... Ele tem que aprender a fazer tudo isso. É isso. Entendeu? Aí o cara fala assim, mas por que quando você liga, o cara atende? Fala, porque eu construí um relacionamento, pô. isso. Você entendeu? Porque eu não ligo toda hora, porque eu não encho o saco toda hora. Não, porque o cara sabe que se eu ligar, eu vou agregar valor para ele. Sim. Ninguém vai atender você. Sim. Se você for ligar, você não for agregar valor para ninguém. Sim. Esse é o grande ponto. Sim. Né? E outra coisa, né, Leandro? Assim, a gente sempre... A história, quando a gente fala de produto, né, cara? O que eu fico pensando é o seguinte: todo mundo quer escalar, você entendeu? Só que todo mundo quer atender todos os clientes. Todo mundo quer vender pela internet, todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Quer vender para todo mundo. Então, assim, um serviço muito comum lá na arquitetura, por exemplo, né? Em projetos de uma forma geral. O cara vira e fala assim... Não, mas o meu projeto tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu falo, cara, tá bom. Isso aqui é o que você quer vender ou é o que o cara quer comprar? Volta de novo no cliente. Volta de novo no cliente. Ou seja, então a primeira coisa importante é o quê? Uma criação de um produto ideal. Depois disso, que você domine esse produto. Né? Você, o seu time comercial, domina esse produto. Não adianta nada o Felipe fabricar uma tinta concorrente da Coral e o vendedor dele não saber... o diferencial da aplicação, quanto tempo demora para secar, se é antialérgica, se dá cheiro. Você entendeu? Não adianta nada disso. Então, assim, o que é importante nessa hora quando a gente fala de produto? É o quê? Cara, você é o seu produto. Só que a hora que você cria um produto X... Você sobe muros, você vai vender para aquele. Não dá para querer atender todo mundo. Não. Assim, Evandro, ou você personaliza produto ou você personaliza atendimento. Esse é o grande ponto. Se eu quero personalizar produto, eu vou atender o cliente, vou escutar a demanda dele e aí, consequentemente, eu vou estar nichando, eu vou estar... Às vezes eu vou estar expandindo consciência de pessoas do produto que eu tenho que as pessoas não sabem que elas precisam, mas elas precisam. Isso é personalizar produto. Ah, eu posso ter um produto que é uma commodity e personalizar atendimento? Posso. Eu posso dar caminho. Eu posso dar uma consultoria para o cara de como aquela tinta vai ficar, qual que é o tempo de secagem, quanto tempo ela vai precisar de fazer manutenção. Então, no fundo, a gente volta de novo para a necessidade do cliente. Sim. Não para a necessidade do vendedor e muito menos, né, tentar botar um produto e encaixar um produto que é o que eu tenho, não é o que o cliente precisa. Né? Então, é personalizar produto quando você tem possibilidade, que no nosso caso, hoje a gente personaliza seguros no atendimento do perfil do cliente, da necessidade dele, de acordo com as informações que ele me passa. Então eu tenho um produto que depende de variáveis e que eu personalizo de acordo com a história que o cliente está me contando. Então, quando você fala de atender todo mundo, isso é uma utopia, eu sempre falo. Eu não vou treinar você para vender para todo mundo. Eu vou treinar você para perder menos, porque eu sei que você já perde muito hoje. Você tem uma frase que, cara,
vender não é convencer. Entendeu? Você não tem que convencer ninguém. Já tá errado, né? No meu papel aqui não é convencer, é resolver o seu problema. O seu problema. Não tem que resolver você adequar o seu problema ao meu produto, e não. se você não estiver convencido de que eu vou resolver o seu problema, amigo, vida que segue. Vida que segue, tá tudo certo. Perdi a venda, posso ganhar um cliente construindo um relacionamento. Não, mas a gente tem uma história muito clara disso, né? Ou seja, beleza, você foi lá, fez uma parceria com outro construtor, beleza. Cara, eu podia ter... Fechado uma porta. Pô, eu não quis fazer essa comigo. Tá bom, cara. Ele quer fazer num outro formato que eu não faço, não funciona pra mim. E beleza. Voltou, estamos fazendo coisa junto de novo, beleza. E se não tivesse voltado, vida que segue também. Então, assim, as pessoas não entendem que essa fidelização, às vezes, custa muito caro. Eu aprendi isso a duras penas, não sei nem se você sabe disso. Sim. O que aconteceu? Eu estava fazendo a ampliação do Vale Sul Shopping, certo? Então, eu tinha eles quase que como cliente único. Sim. Né? Ou seja, no começo eles eram o único cliente que dava lucro, vamos chamar assim. Eu tinha outros, mas o que dava lucro mesmo eram eles. Eu entrei lá fazendo um serviço de R$25 o metro quadrado de alvenaria. Beleza. Aí daqui a pouco eu fiz o primeiro trecho. No segundo trecho ele falou, cara, tem um cara fazendo a 23, você cobre? Eu falei, puta, não vou deixar o cara entrar aqui, né? Entendeu? Vou fazer a 23. Resumindo, Leandro, eu saí fazendo a 19. Pagando para trabalhar. Só que o segredo... Exatamente. Só que eu não ganhava R$6 por metro quadrado. Então eu fazia aquele meio que a custo, meio que tomando prejuízo, preocupado em ter que pegar outro. Cara, não era mais fácil eu falar assim, cara, beleza, até 23 eu vou, mas daqui para frente eu não consigo. E eu vou ter tempo para prospectar outros clientes, para buscar outras possibilidades. É o medo de perder esse cliente porque você deixou ele dizer quem é o seu produto, como é que é o seu produto. Aí é aquela clássica, né? Mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso é boa também. Porque se Essa você... dá corte. Se você... Não, se você tivesse parado no 23 e não tivesse medo de perder, você ia prospectar mais clientes, talvez continuasse lá, né? Prospectava mais clientes, poderia ganhar mais. Mas é aquela história, o cara fala assim, mas se eu não der, se eu falar para o cliente, se eu cobrar o cliente, ele não vai voltar para mim, eu vou perder o cliente. Sim. Aí, de novo, como é que você perde o que não é seu? Porque se o cara não comprou, ele não é seu cliente. Sim. Né? E mesmo sendo seu cliente, você ainda tem todas essas variáveis. Então, é comum, é mais medo de perder do que vontade de ganhar. As pessoas, e você falou de uma coisa, quando você fala das relações, levar muito pro lado pessoal. Sim. Né? Você fecha uma porta porque você ficou putinho, porque você ficou chateadinho. E, cara, tem muitas coisas, tem outras possibilidades. Você que fechou a porta, né? Se você tivesse fechado a porta, a gente não tinha feito outros negócios. Sim. Não, você deixou a porta aberta. A gente foi lá, comprei terreno, comprou um apartamento, estamos fazendo outras coisas. Estamos aqui. Cara, é isso. Né? E ainda com uma possibilidade de falar, cara, você voltou por quê? Porque deu errado lá. Então, assim... ainda vira prova social. E ainda vira prova social. Exatamente. Fala, cara, faz com o Evandro, porque eu tentei fazer... Fora e não deu. Não deu certo. Exatamente. E é real. Né? Então, eu acho que tem muito disso também. Às vezes, é aquela história. Você perder uma venda... Por isso que eu falo assim, olha... Você fechar uma negociação é diferente de fechar uma venda. Por que eu não posso deixar o cliente pensar para sempre? Eu tenho que marcar o próximo encontro para a gente fechar aquela negociação. Ou você vai comprar ou não, eu fechei aquela negociação, mas eu estabeleci um relacionamento. E estabelecer um relacionamento, às vezes eu vou perder a venda e ganhar um cliente. Toda vez que eu tento empurrar, eu ganho a venda, mas se o cara se arrependeu, eu perdi o cliente. Então, por muito tempo, você também sabe disso, que eu aceitei algumas demandas de trabalhos porque eu queria ganhar o cliente. Sim. Eu não estava visando ganhar, não estava querendo lucro. Em alguns momentos eu estava investindo, e esse é o grande ponto, investindo para ter uma relação duradoura. E se você olhar os meus clientes da consultoria, são clientes que estão comigo há 3, 4, 5 anos. Porque lá atrás eu construí uma relação. Sim. O cara vai lá e fala para mim, não, eu vou botar outra consultoria que eu podia falar, não bota não, cara. Pô, eu tô aqui, dá tudo para mim fazer. Não, cara, bota outra consultoria. Se não der certo, eu vou continuar aqui te ajudando. Bota outra consultoria, se for boa, cara, a gente vai somar e nós vamos estar juntos. Sim. Então, às vezes, cara, é o que você falou, quer vender para todo mundo, quer abraçar o mundo, não faz bem feito, e aí vai gerando todas essas frustrações. Porque diminui margem, porque tem dificuldade de... Cara...
Hoje eu falei uma coisa no almoço. Eu falei assim, ó, cara, a gente pode ter a melhor cultura, a gente pode ter o melhor ambiente. No final do dia, ninguém vai ficar com você se você atrasar o salário, se você não pagar a comissão certa, se você não entregar a campanha que você prometeu. Então, além de tudo, cara, Sim. você tem que ter um negócio sustentável, porque senão as pessoas não vão querer estar perto de você, elas não vão querer fazer negócio com você. Sim. E nessa questão, né, do ego, das coisas, o que que acontece? Outro dia eu vi um negócio que é importante também. É o seguinte, o ser humano, o empreendedor, na verdade, Sim. de uma forma geral, ele parece um atleta, né? Ele é competitivo ao máximo. E eu ouvi um negócio que é verdade. Falo, cara, é besteira ser competitivo. É besteira querer ganhar todas. O importante é querer competir mais, é querer tá em mais possibilidades e mais competições. Não, é muito mais inteligente você falar, cara, essa aqui não é para mim, né? Mas daqui a pouco vai vir uma que é, do que eu ficar gastando meu tempo não querendo perder aquele parceiro, aquele cliente, Sim. ou seja, quem for. Mas quando você fala do atleta também, tem uma coisa interessante no atleta que é assim, cara, o atleta treina muito mais Sim. do que joga. Ele se prepara muito mais. Perde muito mais do que ganha. Ele perde muito mais do que ganha. O cara fica 4 anos treinando para ir numa Olimpíada, competir às vezes 2, 3 minutos, e ainda assim ele treinou 4 anos para ir lá. Exatamente. Né? E não, o cara quer que as coisas aconteçam para ele tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E aí não vai. E sem frustração. Não né? vai. Então, não assim, vai. uma das coisas que eu vejo, né? Como a gente está falando de mentalidade, comportamento, isso, aquilo, o que acontece? Um grande medo do que eu percebo na hora do cara fechar lá com a gente a imersão, isso, aquilo, o que que é? Ele tem medo da mudança, né, Leandro? Ele fica naquele, cara, eu vou ter que mexer nas minhas gavetas. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, você entendeu? Se eu for lá, eu já tô bravo com o vendedor e eu vou acabar mandando o vendedor embora. Ou eu tô, né? Então, assim, e como é que você que entende mais de comportamento, por que que existe esse receio? Como é que esse cara destrava isso? Eu acho que o grande ponto é que a gente é levado constantemente para uma zona de conforto. O empresário que já tem um negócio, que já tem um faturamento, sendo mais ou menos, dando resultado ou não, em algum momento ele está nessa zona de conforto. Toda vez que você fala para o cara assim, olha, vai lá, aprende uma coisa nova e tenta aplicar no seu negócio, mesmo com a promessa de que vai melhorar e que ele vai ganhar mais e que ele pode escalar o negócio, ele tem do lado comportamental que vai mexer na zona de conforto dele. Entendi. Então, no fundo, as pessoas elas querem mudança, mas elas não querem mudar. Não quer pagar o preço. Elas não querem mudar. Elas querem mudança, mas elas não querem mudar. Agora, o que eu percebo também? Eu vejo que tem mais gente nas imersões que tem resultado já e que estão querendo crescer mais do que quem precisa estar lá. Exatamente. Por isso que você fala, pô, mas por que o cara tá rampando? Por que o cara tá voando? Porque ele tá o tempo todo buscando melhorias no processo dele. Sim. Então, se a gente pudesse dar uma dica para o cara que tem essa preocupação, cara, não tem outro caminho para você crescer. Você vai ter que buscar referências fora do seu negócio. Você vai ter que aprender coisa nova. Você vai ter que fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Sim. Você vai ter que sair da zona de conforto, entendendo que vender mais dá mais trabalho? Dá. Vender mais vai dar mais back-office? Vai. Cara, você vai ter que... Lógico que vai dar mais trabalho, só que você vai conseguir solidificar mais o seu negócio. Eu tenho falado uma coisa sobre carteira, né? O que é o ponto? Ah, não, eu já tenho uma carteira, eu não preciso vender mais. Bom, não é só vender mais, é proteger o seu negócio. Sim. É oxigenar essa carteira, porque constantemente vem clientes e vão clientes, vem clientes e vão clientes. Então, cara, é um ciclo que a gente precisa estar retroalimentando constantemente. Sim. Eu não quero escalar muito, eu não quero crescer muito. Tudo bem, só cuida do que você tem para você, pelo menos, repor o que você vai perder, porque você vai perder. Sim. A gente tem cancelamento, a gente tem inadimplência, a gente tem uma série de fatores que vão diminuir receita, que vão diminuir possibilidades. Se eu não retroalimentar, eu estou perdendo. É que, na verdade, o que eu percebo, né? Que nem, por exemplo, eu escuto muito a questão do... Nossa, essa nova geração... Essa nova geração. Então, sim, quando o cara olha para a nova geração, né? Eu, meus amigos, a gente olha para quem? A gente olha para os nossos filhos.
certo? Que já vem de uma zona de conforto considerável, certo? Quando o cara fala essa nova geração, eu nem espero ele terminar. Eu falo assim, sabe o que vai acontecer? Essa nova geração vai ser engolida por uma geração que está querendo muito. Porque o que acontece, Leandro? Quem competiu, com quem que meu filho vai competir? Certo? Antes, meu filho competia com quem estudava nas mesmas escolas que ele, com quem tinha os mesmos níveis de conhecimento que ele. Porque as pessoas não tinham nível, não tinham acesso a conhecimento. Tanto conhecimento. Tanto conhecimento. Só que hoje, conhecimento não tem classe social. Acabou, você entendeu? Se o cara tiver ele não precisa nem ter o 4G, cara. Ele só precisa ir lá no café e roubar a internet do café. E no Wi-Fi, qualquer Wi-Fi que ele for. Qualquer Wi-Fi que ele for. Então, o que acontece? Essa democratização do conhecimento vai fazer com que, vamos falar no seu caso lá, corretores de seguros, por exemplo, eles vão ter que mudar completamente o modelo de negócio. E isso vai acontecer na loja de tinta, isso vai acontecer no escritório de arquitetura, isso vai acontecer em qualquer lugar, né? Então, assim, e o que é a história do investimento em conhecimento, né? A primeira coisa, o mais legal que eu aprendi no digital, ou nas imersões, nas coisas que eu faço, cara, tudo é medido sobre retorno sobre o investimento. ROI. Certo? Beleza. Eu tenho retorno sobre o investimento, então tá pago. É isso. Entendeu? Eu fui lá, paguei 50 mil reais para ir numa imersão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair de lá com uma obra que me dê 100. E ainda fiquei com conhecimento. Eu tive lucro ainda. Sim. Né? Então, assim, e eu falei isso pra gente lembrar do caso do nosso amigo que chegou na última imersão e falou, não, mas e se eu não gostar? Você me dá o dinheiro de volta? Quis pagar o dobro no final, né? No final, quase pagou o dobro. Exatamente. Por quê? Porque, cara, assim, você só consegue pensar no investimento entendendo que ele vai te trazer mais retorno. E é retorno instantâneo, né? Assim, ó, quando você fala dessa parada do conhecimento, do quanto as pessoas investem e tal, eu acho que ignorância, né, é não ter acesso a algo. Né? A pessoa é ignorante porque ela não tem acesso. Quando você dá acesso para as pessoas, elas tomam uma decisão de avançar ou não avançar. A única coisa, cara, que ninguém vai tirar de você é o que você aprendeu. Sim. Aplicando ou não aplicando. E aí, quando você fala do ROI, quando a gente fala de uma imersão de vendas, quando a gente fala de uma mentoria, quando a gente fala de um processo onde você vai ter pessoas lá que já têm um resultado, isso é muito importante. Eu acho que você tem que buscar conhecimento com quem tem resultado. Quem já está fazendo. Porque hoje também nós sabemos que tem muita gente que não tem resultado, que está ensinando os outros a vender. Mas por quê? Porque as pessoas estão carentes também. Né? Qualquer coisa que você fala, qualquer groselha, a pessoa acredita. Sim. Então, vamos lá. Quando você está criando uma comunidade, você está criando um movimento. Bom, o seu movimento já é validado? Super validado. Primeiro, por conta das obras que você fez. Segundo, por conta das pessoas que você tem se conectado nesses últimos tempos, o seu posicionamento digital, uma série de fatores. Bom, logo, se eu estou na construção civil, eu tenho que me aproximar do Evandro, porque eu estou vendo o resultado. Sim. O grande ponto é que as pessoas elas não conseguem mensurar, quando elas têm essa decisão para tomar, o quanto que elas podem tirar de ROI. Sim. Você quer ver uma coisa? Cara, pelo preço que você cobra, pelo preço que você oferta uma imersão, só pelo network, pela possibilidade de conhecer pessoas. Mas network vale dinheiro? Vale. Para quem sabe fazer negócio, sim, vale. Sim. Eu fui no Constru Clube com você e a gente vai fazer um evento, eu vou participar de um evento grande com uma grande figura nacional aqui. Por quê? Porque eu fui lá naquele evento que você me convidou e eu fiz um network com o cara me chamou para participar do evento com ele. Tá tudo certo. Você tá entendendo? Então, quando você fala de medir o ROI, cara, eu acho que... É imensurável. É imensurável. É intangível. É intangível. É intangível. Essa que é a verdade. Porque, cara, o cara não vai conseguir tirar o conhecimento. Mas é que, né? Cara, você tem que ter isso, né? E tem amigo nosso que brinca, né? Que fala, pô, o clube é meu maior... Vendedor. O maior ROI é o clube. Porque eu pago R$300 por mês e vendo um seguro por mês aqui, vai me voltar muito mais que isso. Então, assim, essa mentalidade de ser
atuante, de estar atento, ser intencional, ela é importante, o network. Não adianta você se relacionar com as pessoas e fazer disso negócio, por muito tempo foi feio, foi considerado... foi mal visto, né? Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia é o seguinte, cara, eu tô indo lá para fazer negócio, né? Para mim, a minha... Eu vou me divertir, mas eu vou fazer negócio. O último podcast, né? Até assiste lá depois. Até eu tive com o Flávio, superintendente da Caixa, beleza. Eu falei, cara... Patrocínio. Não, você tá aqui no meu podcast, certo? Isso aqui não é relacionamento? Se eu fosse lá marcar uma reunião com você, ia demorar quantos meses para você me atender? Pois é. Você entendeu? Assim, olha a oportunidade, olha a né? oportunidade. Então, agora, o que acontece? É uma agenda que foi criada para uma situação que vai gerar resultado. Exatamente. Então, assim, hoje você tem que ser ativo, né? Eu acho que a palavra que você falou aí é o que define, né? É intencionalidade. Sim. Tudo que a gente faz de forma intencional, a gente está pensando antes de executar. Se eu penso antes de executar, consequentemente, eu posso ter um resultado melhor. Sim. Eu posso ter um resultado melhor. E assim, agora, a gente também, não adianta a gente falar que vender é só estratégia, vender é só indicadores, isso, aquilo, né? Existe outra coisa que você bate muito, é o seguinte, cara, o vendedor quer vender, né? Mas ele não quer negociar, ele quer deixar na mão do cliente, ele quer, né? Então, assim, isso também falta, não é autoridade, é Posicionamento. personalidade. É isso. Entendeu? É isso. Ou seja, né? Então, assim... Por que as pessoas vão me comprar ou vão comprar o Evandro? Esquece o convencimento. Vamos trazer para uma palavra que é persuasão. Tá. Né? Eu acredito muito que as pessoas vão comprar primeiro você ou vão me comprar para depois elas comprarem o produto ou o serviço. O grande ponto é que no final do dia as pessoas também compram e olham para você pelo seu resultado. Sim. Então, mesmo quando você ainda não você precisa se posicionar como. Tá? Eu não estou falando para você, mas você não tem dinheiro, você vai ficar se posicionando como uma pessoa rica, não. Mas você tem que se posicionar como um vendedor, como um profissional de vendas. O que falta hoje para o vendedor é ele entender que ele é um profissional de vendas. Ele não consegue colocar na cabeça dele que ele, na relação, não é o que mais precisa. Na relação, ele é o que resolve o problema. Isso muda a chave. Cara, quem está com a oportunidade de resolver o seu problema sou eu. Se você tiver a fim de pagar por isso, beleza. Se você não tiver, tá tudo bem. O cara não quer ligar pro lead, só que ele esquece que o lead que deu o telefone para ele. Exatamente. O cara fala, mas ele não me atende. Ah, ele não te atende, você faz o quê? Não, eu fico esperando. Pior, quando ele me atende, eu tenho medo de fazer a pergunta. Por quê? Ah, porque eu tenho medo de ouvir o não. Mas peraí. Ele está falando não para você ou ele está falando não para o negócio, para a oportunidade? De novo, mistura muito a questão pessoal com a questão profissional. Eu, como vendedor, já perdi venda pra caramba. Eu ainda, em alguns momentos, eu posso perder vendas. Não são todas as negociações que eu saio, que eu ganho. Mas eu sempre entro com a cabeça assim, cara, nesse negócio, eu vim aqui, eu vou entregar o meu 110%. E vai acontecer. Ó, eu tô louco para fazer o negócio. A gente só perde o negócio se você quiser. Cara, se você quiser, a gente perde. Mas eu tô pronto para fazer. Tem que se entendeu? posicionar. Eu tenho que me posicionar. E outra coisa também, Evandro, a gente está muito acostumado a só o cliente falar não. O vendedor tem uma dificuldade de falar não. O vendedor tem uma dificuldade de negar o cliente. O vendedor tem uma dificuldade de certa forma, demitir o cliente, porque ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. É aquele padrão, né, cara? Eu tenho rodado lá com o meu futuro Ricardo. Sim. Eu tenho levado ele para andar comigo, certo? E ele vai em algumas reuniões, eu faço bastante reunião com arquiteto, né? Eu tenho levado ele para visitar alguns arquitetos comigo. Tá. E qual que é a verdade? O arquiteto tá ali, com o cliente na frente dele, certo? E fala assim, tá bom, vou te mandar a proposta. Desespero, o cliente está ali, o cliente está naquele ambiente que o arquiteto preparou, aquele escritório bonito, certo? E você sabe por quê? Porque ele acha o serviço dele caro. Então ele tem vergonha de mostrar pro cara. Porque ele está vendendo com o bolso dele, não com o bolso do cliente. Exatamente. E aí, detalhe, olha só, você falou tudo do ambiente. Eu preparei o ambiente, eu trouxe o cara para dentro desse ambiente.
Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, cara, agora é a hora mais importante. É a hora que eu vou te apresentar aqui, né, a viabilidade da realização do seu sonho. O cara tem uma dificuldade de criar uma narrativa, de contar uma história para envolver o cliente. E aí ele tá o tempo inteiro pensando. Você vai gastar tanto na construção, preço. Então o projeto é irrelevante. Ele está pensando no preço. E aí, pior é o que você acabou de falar. O cara fala assim, pô, eu já entrei em negociação, o cara fala assim, mas quanto que é o seu budget? Quanto você está disposto a gastar? Amigo, eu não vou te contar. Eu não vou te contar se eu tenho... se eu te contar, cara, vai ser muito menor, né, cara? Cara, exatamente. Se eu te contar, eu vou fazer um jogo da venda. Eu vou falar, cara, eu quero gastar 20. Aí você vai vir com uma proposta de 25 ou com uma de 15 para fazer um ajuste. Mas não é isso. Você não tem. Você tem que... Se você escutou, se você tem todas as minhas informações e se você conseguir personalizar, você vai apresentar a proposta e a gente vai começar a negociar. Sim. Porque sempre você recebe uma proposta, você vai lá no preço e fala, caramba, tudo isso... Aí começa a vir na sua cabeça os convencimentos ali. O convencimento não. Os pontos fortes, os pontos fracos. O que aquilo vai resolver o seu problema, o que não vai. Não tem nada a ver com venda, mas a gente resolveu um problema dentro da construtora, nessa história de pensar com o seu bolso, mas é o bolso do cliente, o negócio de fazer orçamento de obra internamente. Sim. Porque a gente mesmo fazia o orçamento de obra, mas a gente conhecia o cliente. Então a gente falava assim, putz, esse cliente, ele não vai pegar. Ele não tem esse dinheiro. Então deixa eu economizar aqui, deixa eu economizar aqui, entendeu? E depois tomava prejuízo na obra, porque pensou com o bolso do cliente. Sempre que você resolve o problema, sem ter as partes envolvidas, está gerando um problema para você. Sim. Cara, você mandou, você está tendo prejuízo, o cliente não quer nem saber. Sim. Ele falava, mas você não me contou, você não falou para mim. Então, dentro do processo também, Evandro, e do método, sabe uma coisa que eu acho que é bem legal a gente falar, cara, da comunicação. As pessoas se comunicam muito mal. Sim. Né? E aí o vendedor, na programação neurolinguística, tem uma máxima, né, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Eu, enquanto vendedor, eu tenho uma responsabilidade de comunicar você. Sim. E de trabalhar essa comunicação da forma mais assertiva possível. Né? Porque as pessoas, o que é óbvio para mim, não é para o outro. E sempre, entendeu, no final não entendeu nada. A hora que chega a conta, começa o pau quebrar. Sim. E aí gera todo um desgaste. Eu participo de algumas negociações, é engraçado, né? Eu fui alugar um carro. Agora fui trocar o aluguel do carro. Pedi para a secretária lá que me auxilia, ela cuidou de tudo, tá tudo certo. Beleza. Para pegar o carro, tem que pagar a parcela do mês e tem que pagar uma parcela antecipada do contrato. Bom, quando você mandou a proposta para mim, isso não estava no combinado. Volta lá, conversa com a pessoa e tenta entender. O resumo dessa ópera é assim, tá? A pessoa que nunca tinha falado comigo, quando eu falei, cancela o contrato, eu não vou fazer mais, ela ligou para mim. Quando ela ligou para mim, com 3 argumentos, eu falei para ela, eu sei que de repente não dependa de você, mas leva para sua gerente porque você vai perder um negócio. O que aconteceu? Olha só, depois de todo esse rolê, a gerente ligou para mim. Pode buscar o carro na condição que você falou. Cara, olha só a comunicação. A gente não teria diminuído essa comunicação se no começo da negociação ela falasse, olha, tem uma regra que é isso. Ou eu teria dado a negativa, ou eu não teria gerado todo esse desgaste. Isa, e sem contar que a hora que você foi renegociar, vamos chamar assim... Não, já estava no nível Você já estava frio, né, cara? Você já não estava mais... Eu já queria cancelar. Essa mesma condição no início, você vai falar, cara, que diferença faz? Na primeira eu vou pagar 2 meses, mas eu não vou pagar a última. Cara, exatamente isso. Só que a comunicação errada dificulta a negociação. E todo mundo quer sair com a sensação de que ganhou alguma coisa. Então, eu, cliente, quando entro numa negociação, eu quero sair com a sensação de que eu tive uma vantagem, que eu consegui fazer um bom negócio. Né? Vantagem não é só levar vantagem sobre o outro, é conseguir fazer um bom negócio. Então, cara, ela poderia ter usado outros argumentos no começo, chegaria no mesmo objetivo. Mas o que muda aí? A comunicação, a forma de comunicar. Ou até falar assim, não,
eu queria falar diretamente com o cliente, bota ele aqui, vamos conversar. Não, a comunicação eu tenho uma que foi cara, nessas idas e vindas com os arquitetos sim. que eu fiz nesses dias, teve uma, cara, que foi até cômico. Projeto de arquitetura, projeto de interiores. O que eu defendo para o arquiteto? Cara, uma proposta é uma proposta, outra proposta é outra, cara. Não coloca tudo. Não coloca, para que venda casada? Sim. Né? Você sabe o que é um Venda projeto casada de, é mais o que é um fácil. projeto de arquitetura. Por que e sabe venda o que casada? Porque é mais fácil. entendeu? Mas Aí não acontece. atende as minhas necessidades, não a do dá cliente. trabalho, vou embora. Exatamente. Aí o que aconteceu? O cara chegou e falou assim, caramba, mas tudo isso... mas eu não posso contratar essa só a primeira parte. Eu falei, não, contrata só a primeira parte. Mas calma aí. Mas aí ele vai fazer só a casa por fora? O cara Porque achou obra pra mim não é pro outro. outro. Quando falou interiores, na cabeça dele, não ia fazer nem a divisão de quartos. É igual tinta. Exatamente. Interiores e exteriores. Exatamente, entendeu? Então você fala assim, cara, a comunicação realmente é algo E muito... isso é gap. Tá. Isso é gap que a gente precisa tratar. Sim. Agora, vamos lá, Leandro. Quem for participar do segundo Construvendas, fornecedor ou profissional da construção civil, o que ele pode esperar? Cara, ele pode esperar, não. O que a gente vai garantir é que ele vai mudar o processo de vendas dele. Isso é uma garantia, não é uma promessa. É impossível, se você entrar com a gente nesses 2 dias, é impossível você sair e não melhorar o seu processo. A não ser que, né, dentre tudo, e é muito conteúdo, você sabe, é pouco tempo para o tanto de conteúdo que a gente entrega. Eu não tenho a pretensão de falar que você vai conseguir aplicar tudo, porque esse método foi construído ao longo do tempo, mas eu tenho certeza que pelo menos uma coisa do método que fizer sentido para você e você aplicar, já vai mudar o resultado. Já muda o seu resultado. Isso é garantia. Porque a gente vai falar de agenda, a gente vai falar de volume de trabalho, a gente vai falar de precificação, a gente vai falar de fechamento. E o mais importante, a gente vai falar de como retroalimentar esse ciclo de pós-venda sem ser um serviço de atendimento ao cliente. Como que a gente precisa pensar o processo para começar a se comunicar melhor. Sim. Então, a garantia não tem como sair e não melhorar... Sem a transformação. Sem melhorar o processo. Seja você sozinho, seja através da sua equipe. Se você ter uma equipe, depois aplicar algumas ferramentas com a equipe também. Tá certo. E assim, o que eu percebo, tá, Leandro? A construção civil é importante o seguinte, no pós-pandemia, vão ficar os profissionais. Concordo. Quem foi, que nem você fala, quem não vendeu e estava sendo comprado, não vai conseguir sobreviver. Então, a profissionalização é o único caminho. Não existe forma de você fazer isso. Porque se você não tiver... Eu vou te falar o caminho das trevas. Se você não tiver preparado, você vai achar que o seu problema é preço. A hora que você achar que o seu problema é preço, você vai começar a baixar seu preço para manter volume e diminuir margem. E aí, cara, é um caminho sem fim. Aí é um caminho sem fim. Ou seja, porque quem não vende não consegue preservar margem. Quem não preserva margem não tem lucro. E quem não tem lucro não sobrevive. Então, não tem jeito. Volta no início da nossa conversa. O problema é não vender. Sim. Ou vender errado. Sim. Né? E, além dessa garantia, eu acho que tem uma outra questão que, de bônus, você vai levar aí algumas questões comportamentais que a gente vai tratar, né? Sim. Existe um sistema de crenças implantado na cabeça do vendedor, na cabeça do empresário, que, ao longo desses 2 dias, a gente vai, de forma sutil, discreta, elegante, a gente vai quebrando, porque você percebeu no outro, né? Se a gente, depois, no final... A gente teve depoimentos nesse último Constru Day, a gente teve depoimentos que também é necessário, Evandro, uma mudança comportamental. Sim. Né? A história do mindset, da mentalidade e da expansão do nível de consciência das coisas que a gente precisa fazer, cara, e que a gente não faz, né? Das coisas simples. Então, eu acho que, além da promessa de vender mais, que é muito importante, é melhorar o seu processo como pessoa, é melhorar o seu processo como um líder, como um gestor de vendas, como um vendedor de forma geral. E assim, o importante é conseguir dar para ele
a condição do primeiro passo, que é o planner, né? Ou seja, cara, Sim. tá aqui, você vai sair com uma lista de atividades que você escreveu. Plano de ação Um plano de escrito ação por você. Por você. Então, assim, ou seja, só depende de você. Não foi ninguém Sim. que inventou o plano de ação lá e falou, ó, faz. A gente vai ajudar ele a escrever esse plano E de a ação. gente não vai nem corrigir o plano de ação, porque quem sabe do seu negócio é você que está lá no dia a dia. Sim. Talvez, às vezes, as pessoas estão cansadas de participar de treinamento, de imersão, porque chega lá, está muito distante do que é o dia a dia dele. Por isso que é importante ele escrever Sim. o que ele dá conta de fazer. Sim. Porque ele tem que assumir um compromisso com ele, não com a gente. E com aquela orientação, né? O que você não for conseguir fazer, nem escreve aqui. Já Escreve em outro lugar. isso. Mas aqui você vai escrever o que você vai conseguir Se fazer. te incomodou, é o que você tem que escrever. Exatamente. Leandro, Beleza? tamo aí. Já, segundo Constru Vendas, informações aí, QR Code na tela. É isso aí, Meu sonho era falar, arrasta pra cima, essas coisas. Saiba mais. Só quem saiba mais aí. Mas beleza? Mas vamos lá, tamo junto. Obrigado por mais essa data, né? O Tchau. que eu vendo essa escassez porque eu realmente Não é mentira. não é mentira. Não é papo de né? Então vendedor. assim, pessoal, o mais difícil que tem do nosso Constru Vendas é arrumar uma data com esse moço aqui, tá certo? Então, eu não sei quando será o próximo, porque eu não sei quando que ele vai poder separar 2 dias da agenda dele para Mas isso. conseguimos. Mas obrigado eu pela acho confiança. eu acho que assim, eu que agradeço. A gente já falou sobre isso, né? Eu acho que você está criando um movimento. Eu acho que é importante falar desse assunto que eu gosto tanto, que é vendas, levar isso para dentro do movimento e reforçar o convite. Vem, a gente com certeza vai entregar para você nesses 2 dias o nosso 110%, além do ambiente muito propício para fazer network de verdade e sair com ações práticas, né, Evandro? Eu acho que a gente vai trabalhar e a gente sempre trabalha as ações práticas. E é isso, o melhor momento para fazer o Constru Vendas é agora, porque você já vai poder sair do Constru Vendas Isso é com um importante planejamento falar, de 2025. de 2025, né, com o seu plano de ação para 2025. Porque se você não agir agora, seu 2025 só vai começar depois do carnaval. Lembrando que nós estamos falando aí que nós vamos fazer na semana do dia 20, praticamente depois teremos mais 15, 20 dias só de dias úteis para finalizar o ano. Então, realmente é um momento muito importante para isso. Agradeço a confiança, tamo junto, bora fazer essa galera vender mais. Beleza? Beleza? Obrigado, Leandrão. Tamo Valeu. junto, Evandro. Obrigado.